Uma única palavra, dita no tom certo, com a pausa certa, sem pressão, sem insistência, e o desejo dela acende, mesmo sem você se aproximar. Ela pode estar cercada de gente, pode estar ocupada, pode estar em outro lugar, outro momento, outro clima, mas a palavra chega. E quando chega, ela sente. Ela não entende de onde veio aquilo, não sabe explicar por que mexeu tanto, só sabe que mexeu. O corpo dela responde, a mente tenta resistir, mas o desejo já foi ativado. E tudo isso porque você disse uma palavra, simples, direta, mas carregada de presença. Essa palavra você vai descobrir hoje, mas antes você precisa entender por que ela funciona. A maioria dos homens fala demais, explica demais, tenta conquistar com argumentos, com frases prontas, com insistência. Eles acreditam que quanto mais se aproximarem, mais chance tem de gerar desejo. Mas o desejo feminino não nasce da proximidade física. Ele nasce do abalo emocional inesperado, do gesto que não combina com o momento, da palavra que entra como seta e permanece. Não precisa ser gritada, não precisa ser repetida, precisa ser sentida. E é por isso que os homens mais marcantes falam pouco, mas quando falam, algo nela se agita. Você já viu isso acontecer? Já viu aquela mulher que estava fria, distante, irônica, de repente vacilar? Você disse algo, nada demais, aparentemente, mas ela parou. O olho vacilou, o sorriso veio estranho, a respiração mudou. Na hora, ela disfarçou, mas você percebeu. Foi ali que começou, não pelo toque, não pela insistência, mas por uma palavra bem colocada. E talvez você nem soubesse o que tinha feito, mas hoje vai saber. Hoje você vai entender por que certas palavras acionam memórias emocionais, por que o desejo feminino está mais ligado à forma como ela se sente diante de você do que ao que você parece ser, e por que alguns homens conseguem provocar arrepio em uma mulher, mesmo sem jamais encostar nela. Eles não são mágicos, eles são intencionais, eles entenderam o jogo, e hoje você vai entrar nesse território, mas o pior ainda está por vir, porque quando você aprende a usar essa palavra, quando entende o tempo dela, o silêncio depois, a energia antes, você vai começar a ver o mundo feminino de outro jeito. Você vai perceber como elas reagem, como elas tentam resistir, como elas testam, e como no fundo, elas esperam por isso. Esperam por um homem que saiba falar sem bajular, provocar sem pressionar, despertar sem se aproximar demais. Elas esperam pelo homem que acende e se cala, que deixa algo em brasa, mas não precisa assoprar. Esse homem, você pode ser, e começa com uma palavra. Hoje, você vai sair deste vídeo sabendo 3 coisas. Primeira, o que o desejo feminino realmente responde. Segunda, o tipo de linguagem que toca o instinto e não a lógica. Terceira, a palavra que, quando dita com presença, faz o corpo dela se entregar, mesmo que a mente tente fugir. Mas atenção, essa palavra só funciona se for verdadeira, se for limpa, se for dita com domínio emocional, porque o desejo dela não responde à performance, responde à verdade masculina. Ela ouve a palavra, mas o corpo sente como se tivesse sido tocado. Essa é a diferença entre um homem comum e um homem com presença. O primeiro fala para provocar reações, o segundo fala para provocar sensações. E uma mulher pode resistir a ideias, pode bloquear elogios, pode rebater comentários, mas ela não controla o que o corpo sente quando algo a toca por dentro. E é aí que a palavra certa entra. Não é uma palavra inventada, não é um código mágico, é uma palavra antiga, simples, comum, mas dita com uma energia que quase nenhum homem conhece. Porque o segredo não está na palavra, está na intenção invisível por trás dela. E quando você entende isso, você muda tudo. Você já reparou no poder de uma palavra dita em tom baixo, mas firme? Uma frase curta, sem emoção exagerada, mas que ecoa. Isso não acontece por acaso. A mulher percebe quando o homem carrega centro ao falar, quando ele não busca resposta, não espera reação, não depende da validação dela. Ele simplesmente fala, e quando fala, ela sente, não no ouvido, mas na pele, na nuca, no pescoço, no ventre. Porque o desejo dela não está no que ela ouve, está no que o corpo dela traduz daquilo que foi dito. Homens comuns dizem, você é linda, você me deixa louco, não consigo parar de pensar em você.
O efeito, zero. São palavras gastas, sem peso, sem verdade. Homens estoicos dizem menos, muito menos, mas quando falam, o mundo dela para por um segundo. Exemplo, ela está conversando com você, rindo, leve, e você, num momento específico, olha nos olhos dela, pausa e diz, intensa, só isso. E cala. Ela espera você continuar. Você não continua. Ela sorri, mas o sorriso vem diferente, porque essa palavra tocou um ponto. Ela se sentiu reconhecida, vista, desejada, sem vulgaridade. Ela se sentiu lida por dentro, e o corpo respondeu. Essa palavra, intensa, não mexe com o ego. Ela mexe com a alma. Não é elogio, é leitura. E uma mulher que se sente lida, se entrega mais do que a que se sente desejada. Porque o desejo pode ser genérico, mas a leitura certa é única. E ela sente isso. Agora, perceba algo fundamental. O homem comum diz intensa, esperando aprovação. O homem estoico diz intensa e se cala. É no silêncio que a força se instala. É no espaço entre a fala e a resposta que o corpo dela entra em campo. Ela toca o cabelo, cruza as pernas, se ajeita, ri sozinha. Por quê? Porque algo nela foi tocado sem toque. Você acendeu algo e se manteve em paz. Poucos homens têm essa disciplina emocional. Eles querem ver o efeito. Querem que ela diga, nossa, por que você falou isso? Querem controle. Mas o desejo feminino não responde ao controle. Ele responde à energia. A coragem do homem que diz e não volta atrás. A presença de quem toca e não se explica. E quando você aprende a falar assim, você não precisa se aproximar. Ela se aproxima. Ela quer saber mais. Mas você não entrega. E é isso que acende o desejo. Existe uma linha invisível entre o homem que excita e o homem que esgota. O que excita, deixa espaço. O que esgota, preenche demais. O que excita, fala e se cala. O que esgota, tenta explicar, justificar, completar. E o desejo feminino, ao contrário do que muitos pensam, não nasce da clareza. Ele nasce do mistério emocional com raiz. Do homem que parece saber mais do que mostra, que diz menos do que sente, que toca sem tocar. E isso começa com uma palavra, mas continua com o silêncio. Você diz intensa e não completa. Ela espera. Por quê? Em que sentido? Mas você não entrega. Você apenas a observa. Sorriso leve, olhar firme, nenhuma ansiedade. E dentro dela, um caos começa. Porque você não deu o controle a ela. Ela quer o próximo passo. Quer a explicação. Quer saber o que você viu. Mas você mantém o centro. E isso é afrodisíaco. O desejo feminino é como um lago profundo. Se você tenta mergulhar com pressa, se afoga. Se você respeita a superfície, ela se abre. A mulher testa isso. Ela vai rir de nervoso, vai mudar de assunto, vai provocar. Mas tudo o que ela quer é ver se você se mantém. Porque se você se manter, ela volta. Volta com outra energia, mais atenta, mais aberta, mais feminina. E tudo isso porque uma palavra foi dita sem carência e depois sustentada com presença. Agora, atenção, existe um erro que destrói tudo. É quando o homem tenta repetir o efeito. Ele pensa, funcionou da primeira vez, vou usar de novo. Mas isso transforma a verdade em técnica. E ela sente, o corpo dela sente. A mesma palavra, sem a mesma intenção, soa vazia. Por isso, o segredo não está na palavra. Está em quem você é quando diz. Você pode dizer intensa, profunda, enigmática, perigosa. Mas se não for verdade naquele momento, se não houver leitura, se não houver conexão, se for só estratégia, não vai tocar. O corpo dela vai bloquear, porque o desejo feminino é sensorial, mas também espiritual. Ela sente o que é falso. Ela se entrega ao que é real. Você precisa se tornar o tipo de homem que vê e nomeia, que percebe e provoca, não com frases feitas, mas com palavras que brotam do momento, que nascem da sua atenção, da sua calma, da sua coragem de não se explicar. Porque o verdadeiro desejo nasce quando ela percebe que você viu algo que nem ela sabia que estava mostrando. E você falou, com uma palavra só. E se calou. E ela sentiu. Você falou. E ela sentiu. Agora, ela quer mais. Mas você não oferece. E é isso que a mantém acesa.
É aqui que tudo se decide, porque agora ela está pensando em você. Ela ouviu a palavra, sentiu o impacto, tocou o cabelo, desviou o olhar, mordeu os lábios, criou imagens, e mesmo tentando racionalizar, algo nela permanece em alerta. Mas agora vem o teste mais importante. Você vai suportar o silêncio? Vai conseguir manter o mistério? Vai se conter diante da vontade de avançar, de se aproximar, de explicar o que ela já sentiu? Porque se você tentar garantir o efeito, você perde o poder. O homem comum quer colheita imediata. Ele vê um sinal e já investe tudo. Fica ansioso. Quer saber se ela gostou. Quer saber o que ela pensa. Mas o homem estoico entende que o desejo feminino não responde à pressa. Responde à permanência energética. Aquele clima que você criou precisa ser sustentado. Não com palavras, mas com presença invisível. Com o simples fato de você continuar sendo você, sem tentar aumentar o impacto. Você falou o que precisava. Ela ouviu o que doeu. Ela sentiu o que não esperava. Agora, deixa isso trabalhar dentro dela. É nesse momento que ela começa a lembrar de você nos lugares mais improváveis. No banho, no espelho, num silêncio repentino durante o dia. Você aparece. A palavra volta. A sensação volta. E tudo isso, sem que você tenha feito mais nada. Você só plantou. E agora, ela deseja. Deseja entender por que você disse aquilo. Deseja saber o que mais você viu. Deseja o que está por trás da sua calma. E é nesse desejo que nasce o vínculo. Não com você, com o que ela se torna perto de você. Você não a encantou com promessas. Você a ativou com presença. E ela lembra disso no corpo. Ela se ajeita, se arruma, se olha diferente. Tudo por causa de uma palavra. E de um homem que soube se calar depois de dizê-la. Aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você não precisa se aproximar para despertar desejo. Você precisa apenas se tornar o homem que toca, com o olhar, que marca, com o silêncio, que vê, com intenção, e que fala uma única palavra, carregada de verdade. Depois disso, o corpo dela faz o resto. Ela não entende por que pensou em você, mas pensou, e o corpo dela respondeu primeiro. Você não tocou nela, não se aproximou, não fez cena. Você disse uma única palavra, e depois se calou. Mas essa palavra não foi vazia. Ela foi enxergada, sentida, escolhida. E o desejo dela respondeu. Porque no fundo, toda mulher deseja ser vista, deseja ser lida, deseja ser provocada sem ser pressionada. E você foi esse homem. O homem que não quis provar nada, que não precisou de performance, que falou com presença e que soube esperar. O corpo dela entendeu antes da mente. Ela se ajeitou, se tocou, se olhou e lembrou de você. Não porque você gritou, mas porque você foi silêncio depois da frase certa. E é esse silêncio que mantém o desejo aceso. Agora você tem uma escolha. Pode voltar a ser o homem que fala demais, que tenta demais, que entrega tudo de uma vez. Ou pode se tornar o homem raro, o homem que toca sem tocar, que fala pouco, mas deixa rastro, que diz uma palavra e some, mas nunca é esquecido. Se isso tudo fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu sou presença, não para mim, para você, para confirmar que entendeu. E se alguma parte desse vídeo tocou você de verdade, você já sabe o que fazer. Não precisa dizer, não precisa explicar. Apenas marca isso aqui, nem que seja só para você mesmo. Lembrar depois. Alguns homens querem ser ouvidos, outros vistos, mas os que realmente marcam são os que fazem ela se tocar, sem jamais terem se aproximado.